ele, para mim, é o maior escritor infanto-juvenil, principalmente quando se trata em espiritismo. E ele é psicanalista e posso dizer que é um amigo pessoal querido que eu tenho. E chama-se Adeilson Sales. Bem-vindo de volta à sua casa. Amigos e amigas da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, Alexandre Anselmo, querido do meu coração. É uma alegria poder voltar e dessa vez para que a gente possa ocupar um espaço, até quando Deus permitir, não é? Com essa nova participação, no coração daqueles que sempre nos apoiaram e também dos nossos teleouvintes que vão tomar conhecimento da nossa proposta, que é o Tudo Começa em Casa. A alegria de viver começa em casa e também, infelizmente, grandes traumas e grandes dificuldades também começam em casa. Então nós vamos falar para o lado emocional e para o lado espiritual, né, Ale? São tantos desafios, né, familiares tem bons, né, desafios até para atingir algum objetivo, um sonho, realizações, e também outros que estão no caminho, né, sempre tem. Afinal, nós até podia, mas a gente não veio aqui a passeio, não. Tem muita coisa para fazer para nossa jornada espiritual, né? E na atual existência temos muita coisa aí a fazer. E a família é o berço, né, gente? De tudo. É onde a gente fala, a educação começa em casa. Então já vê a responsabilidade que é bem por aí, né? Começa ali. Mas e a estrutura de quem está orientando, de quem está pai, de quem está mãe, ou quem está tutor, porque às vezes pode não ser essa a configuração. Aliás, falar em configurações familiares são várias, né? Embora há de se dizer em muitos lugares que não, a configuração é esta, está num livro conhecidíssimo que é a Bíblia, né? Mas o que a doutrina espírita nos traz sobre isso? E Adeilson Sales, então, aqui, com Tudo Começa em Casa, o seu programa. Você já sabe horário, como vai ser, tudo? Nós estamos ajustando, vamos fazer as primeiras gravações hoje, né? O programa vai ao ar em março. Então está se aproximando aí o mês de março e nós estaremos ocupando esse espaço para falar de um assunto que é muito pertinente e muito importante, sabe, Ale? Esse programa, então, segundo eu conversei com a Adeilson aqui, né, será dirigido aos jovens e aos pais e abordará sobre o sofrimento emocional da criança, dos pais, ou seja, do ser humano em geral, passando inclusive pelas questões obsessivas que tem na família, né? E, como diz a Adeilson, o lar é onde tudo começa, para as coisas boas e nem tão boas, que eu anotei tudo que eu ouvi no meu áudio, porque eu achei que já foi quase a sinopse do programa aqui. E agora, falar em família, né? Você é psicanalista, e eu conheci você já há muito tempo, pela obra dos livros seus, que eu fui me interessando e tal, e depois podendo ter um contato maior, aí você também você lança livros em diversas editoras, né? Acho muito interessante isso, que você faz com que isso tem vários caminhos para que essa literatura chegue no Brasil inteiro e fora. Então, nenhum problema que esteja apenas em uma editora, mas é importante que venha o chamado, essa possibilidade, e o Adeilson tem essa liberdade de, né, assim, todos já sabem no meio literário que, olha, eu não tenho uma exclusividade, a minha exclusividade é com a divulgação do Espiritismo, é com Jesus, é com Kardec. Família, hoje, quando se fala hoje, nós nos falamos em algum programa antes de pandemia, de lá para cá muita coisa aconteceu. E como você traz para nós hoje, quando se fala em família? Como pensar família hoje? Bom, em primeiro lugar, é importante dizer que o nome do programa vai ser Tudo Começa em Casa. Tudo Começa em Casa. De onde eu tirei esse título? Eu tirei esse título do livro de um dos maiores psicanalista e pediatra, que desencarnou em 1971, Donald Winnicott. E Donald Winnicott tinha esse livro, Tudo Começa em Casa. E como nós vamos abordar
no contexto do programa, as questões emocionais e as questões espirituais, e como o lar, a família é a primeira oficina, né, da gente quando chega no mundo, é muito importante que a gente possa falar sobre esses assuntos, porque as grandes dificuldades começam em casa. Eu vou falar sobre o contexto da educação através dos séculos, por que que a criança não é respeitada emocionalmente, por que que o adolescente não é respeitado emocionalmente, e eu e você, que somos adultos, estamos aqui, nós dois sentadinhos conversando, mas nós já viemos entupidos de lágrimas desde a nossa infância, porque nem sempre os pais têm sabedoria para dar ao filho e à filha uma condição de pertencimento emocional dentro da relação. Então, são muito poucos, infelizmente, os filhos que têm a liberdade de se expressar, falar dos seus sentimentos e serem ouvidos. Por isso, nasce daí, deriva daí uma série de circunstâncias de adoecimento, justamente dessa falta de pertencimento, de o pai olhar nos olhos do filho e o filho sentir que ele é relevante na vida do pai. Então a gente vai tratar de muitos assuntos, mas você me perguntou sobre a questão da família, né, Ale? E o Espiritismo, ele lança um entendimento muito profundo sobre o que é família, principalmente quando ele fala que nem sempre os laços da consanguinidade refletem afinidade. Com isso, a família se torna um laboratório, uma oficina, é um ambiente em que você se encontra e se depara com pessoas, com espíritos, na verdade, absolutamente diversos. Existe uma romantização sobre a família. E essa romantização, as próprias dores humanas, estão jogando por terra. A romantização é que tem o pai, a mãe, os filhos e que vão ser felizes para sempre. E isso não existe. Porque uma família bem elaborada e estruturada, ela não depende do gênero do casal. Ela não depende que tenha uma figura masculina ou feminina. Ela depende, principalmente a criança e o adolescente, que os educadores sejam duas pessoas saudáveis psicologicamente. Não perfeitas, mas, como diz o Donald Winnicott no seu livro Tudo Começa em Casa, uma família suficientemente boa, não perfeita, mas que dê respaldo, segurança e etc. A gente não vai encontrar respaldo no masculino nem no feminino. A gente vai encontrar respaldo no espírito que está investido daquele gênero, naquela encarnação, e isso independe de casal e da configuração familiar. Quanto mais saudável emocionalmente e espiritualmente forem os pais e as mamães, efetivamente a criança e o adolescente vão se sentir mais seguros. Então, essa ideia romantizada, é evidente que o espaço e as configurações familiares todas são respeitadas. Pai e mãe, dois pais, duas mães, avó, às vezes é a família, o tio é a família, o tutor, alguém está investido do papel da educação. Muitas vezes a família é o abrigo, né, de jovens. Exatamente. Eu diria para você, e eu falo isso com um psicanalista, como pai, como avô também, que a família é o chão onde a criança pisa. Uhum. Então, uma criança que, por exemplo, eu falo muito isso nas palestras, revele um comportamento de birra, tenha dificuldade para dormir, experimente um estado febril, porque quando a boca não fala, o corpo fala. Essa criança pode ter um comportamento que você olha e acha que é uma birra, quando na verdade é uma manifestação de insegurança, porque você não conhece, nem eu conheço, Ale, nenhuma criança que saiba falar e dar nome aos seus sofrimentos emocionais. A criança não sabe dar nome aos sofrimentos emocionais. Então ela tem um comportamento de reação reativo mais instintual das armas, digamos assim, que ela dispõe. Eu grito, eu me jogo no chão, eu exijo, eu quero chamar a atenção para dizer, olha, vocês estão brigando, isso está me deixando insegura e me causando sofrimento. Problemas humanos à luz do espiritismo e da psicanálise, né, pessoal? Desculpa ali que estou vendo no YouTube, porque uma falha minha mesmo, né? Eu, Alexandre, na antecipação de passar ali o tema para figurar, ficou o anterior, mas é isso, viu, gente? Foi o Alexandre Anselmo mesmo. Problemas humanos à luz do espiritismo e da psicanálise. Família... a gente pode falar também aqui dessa questão da família espiritual e muitas vezes a questão da adoção, né? Então, aquele filho, você falou de birra, quantas vezes já ouvimos dizer, mas se você vai adotar,
Depois, olha, tem vários casos aí que eu já vi de filho que até matou pai, e é dramática a coisa, né? E não que não seja real, mas assim, gostaria de falar justamente sobre essa questão da adoção. Tem um programa aqui que a gente tem, que foi anterior a esse, que chegam muitas perguntas falando justamente disso, né? Esse filho que foi adotado, era um filho que já pode ter sido meu em outra existência. Esse espírito tem uma ligação. E quando ele chega a esse seio familiar, muitas vezes pode acontecer do que? Nossa, parece que esse... Outra fala que eu já vi. Parece que ele é mais filho meu do que o que eu gerei. Pois é. Do que o da gestação, né? Que nasceu de mim, né? Uma mãe falando. Então parece que ele é muito mais filho meu, como se não fosse, mas Sim. né? Do que aquele gerado por mim. Ale, eu disse no início da minha fala anterior que nem sempre os laços da consanguinidade revelam laços de afinidade espiritual. A nossa verdadeira família é aquela em que você tem afinidade espiritual. Eu poderia falar sobre a nossa amizade, que já estamos juntos aí há tantos anos, né? E nunca perdemos a conexão, mesmo que a gente fique muito tempo sem falar. Então existe uma afinidade, existe uma empatia, existe uma simpatia, existe uma alteridade. Nós nos deparamos, infelizmente, com muitos casos nos dias atuais de que filhos matam os pais, não necessariamente filhos adotivos. Exatamente. Então a grande questão, ela não é a da consanguinidade. Quando eu me detenho para ressaltar que eu terei problemas com filhos adotivos, eu estou, de certa forma, sendo preconceituoso. Porque é importante a gente entender que não é o fato de ter o mesmo DNA, a mesma carga genética, que me garante ter uma afinidade e que eu vou me dar bem com os meus filhos e com as minhas filhas. Isso não funciona. Isso é algo que reveste, quando é no campo da adoção, as pessoas têm uma ideia, e muitas vezes, na maioria das vezes, uma ideia equivocada. Porque chegam espíritos imperfeitos e com muitas dificuldades na nossa casa, tendo a nossa carga genética. E pode acontecer também de você ter filhos adotivos que vão cuidar de você e que têm uma afinidade maior. Isso comprova, na verdade, Alexandre e os amigos e amigas que nos acompanham, isso comprova a realidade da reencarnação. Então a família é um palco onde os espíritos se encontram, seja pela consanguinidade ou seja pelo caminho da adoção. Se existe na programação essa proposta, né? Claro que a gente pode renunciar às coisas, elas vão sendo sinalizadas pelo caminho da nossa existência. Então sinaliza-se para mim a possibilidade de adotar uma criança e na hora eu vou decidir se eu adoto ou não. É um programa que está sendo apresentado. Sim. A misericórdia divina não impõe nada, absolutamente nada. Eu vou optar pela adoção e eu tenho que saber que, adotivo ou não, educar dá trabalho. Adotivo ou não, a gente tem que estar presente na vida dos nossos filhos. E isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Eles não vêm prontos e não são uma massinha de modelar que eu vou impregnar com o meu jeito de pensar, eles vão se comportar como eu quero. Então, o desafio da educação é muito importante, Ale, porque a gente acha assim, eu vou educar meus filhos. Não, querido. Pela ótica reencarnacionista, não é uma via unilateral que você educa e se autoeduca com a resposta que você tem na relação com seus filhos. Você tem alguns livros, né? Vamos falar deles também. Filhos Falar ou Conversar. Psicanálise e espiritualidade na prática educativa. E como está sendo esse seu trabalho como psicanalista? Fale sobre esse livro. O que mudou do Adeilson quando eu conheci escritor espírita? Você depois acrescentou a sua tarefa à psicanálise e deu um outro sentido positivo a Mais todo abrangente. esse trabalho abrangente. Fale sobre este livro. Quem está assistindo na TV, no YouTube, no Face, o Adeilson aqui mostrando para a câmera vai poder ver, tá bom? Depois quem está só pelo áudio, confere lá nos nossos nos vídeos pela TV, pelo YouTube. Esse livro, primeiro, ele está quentinho.
Acabou de sair do forno e é um orgulho para mim. Ele está sendo editado pela Folha Espírita, A Folha Espírita. aquela editora fundada pela doutora Marlene Nobre. Pois é. E bem que eu olhei o logo aqui, eu falei assim, me lembra algo. Agora você já esclareceu. E aí, A doutora Marlene Nobre teve programa há Sim. anos e anos e anos aqui, até o momento que ela retornou à pátria espiritual, né? A Associação Médico Espírita, muitos recordam da doutora Marlene Nobre aqui conosco. Eu tinha o desejo de publicar na Folha Espírita, que é uma editora que publica, na maioria das vezes, livros dos nossos amigos médicos, né, Ale? Então eu escrevi esse livro, Filhos, Falar ou Conversar? E eu trago uma visão psicanalítica e também de espiritualidade na prática educativa. Qual é a diferença desse falar ou conversar? A diferença ela é uma, imortal. Quem fala com o filho não conhece o filho que tem. Para você conhecer seu filho, você tem que conversar. Se você conversa, você tem que dar a ele o direito de falar e você de ouvir. Aí você vai descobrir quem é seu filho. Aí o ouvir é uma questão que nem sempre acontece. Exatamente. Quando eu falo, eu estou mantendo uma educação unidirecional, só eu falo, só eu sei o que é certo e eu não te dou a possibilidade de ter uma relação, como eu disse há pouco, de pertencimento, de troca. No Livro dos Espíritos, eu não me recordo o número da questão, os espíritos respondem a Allan Kardec que existem pais inteligentes com filhos obtusos. E filhos inteligentes com pais obtusos. Então, a minha condição de pai, ela não me outorga a sabedoria de viver. É isso que eu ia falar, porque às vezes a figura é essa. Por que só eu falo, como você falou, não, e não converso? Porque eu sou o pai, então eu estou ensinando e você tem que aprender, né? Foi assim que eu aprendi, muitas vezes assim, eu aprendi assim com meu pai, então eu vou passar também essa educação. E não se leva em conta, inclusive, a questão cultural, a questão de tempo que modificou. Já estamos na era da inteligência artificial, então tem tanta coisa que é diferente, Sim. né? Essa estar, vamos colocar entre aspas, ainda preso ao que passamos no passado, ao que a maneira como nós fomos educados, ainda que tenha sido positiva, né? E não abrir para esse momento em que esse espírito reencarnou, o que pode acontecer? Vai ter algo aí que não vai, que vai ter um certo conflito se não houver essa conversa, como você está dizendo. É importante a gente abandonar o autoritarismo na educação e começar Sim. a usar da autoridade. O autoritarismo, ele adjetiva, ele compara, ele grita. Isso é autoritarismo. Eu não dou o direito ao outro de existir na relação. A autoridade não. A autoridade do amor, ela é suficiente para a educação. Você não vai fazer isso porque eu amo você. Isso não vai te fazer bem. Quem são esses filhos, esses adolescentes, esses jovens que sentam com você e abrem o coração hoje? Quais são esses maiores conflitos dessa juventude? Continua o mesmo conflito, infelizmente, do não pertencimento, da falta de espaço dentro da relação. Tem muitos pais que dizem que conversam com os filhos, mas quando ouve aquilo que os contraria, não entende que é preciso ouvir justamente o que os filhos estão dizendo para poder trabalhar uma educação mais assertiva, mais participativa. Então, eles se queixam de alguém que tenha autoridade, de alguém que se importe com eles, de alguém que entenda o mundo, o universo em que eles vivem. Até mesmo para a gente contrapor as nossas ideias e dizer que isso está certo e que isso está errado. Quando eu já venho com o mundo definido, com um discurso na minha mente, na minha fala, evidentemente que eu estou desrespeitando o outro, de não propor uma relação em que haja respeito, porque tem que haver respeito na relação com os pais. Quem segura o leme da embarcação são os pais. Todavia, é importante compreender que a tripulação precisa ser ouvida, senão o barco vai à deriva, a pique. E as famílias de pais, tem pai solo aí também, tem muitos casos, né, que os filhos acabaram ficando com o pai, né? E as mães solos, que é claro, é a principal, a maioria cobrada sempre, né, por tudo, e aqui acaba abraçando todo o processo dessa criação, e porque às vezes é muito fácil você de 15 em 15 dias
estar juntos, sorrir, tomar um sorvete, passear, um presente ou um cinema, e a questão principal fica só com ela. Eu vejo um grande choque, e a gente precisa fazer um estudo sociológico mais profundo, daquilo que está estruturalizado na nossa sociedade. Por exemplo, o racismo ele é estrutural, o machismo também é estrutural. Então, culturalmente, tem essas mazelas, essas chagas sociais que precisam ser combatidas. Então, a mulher solo, né, que para ela é mais difícil, porque a maioria das mulheres, nesse caso, estão sozinhas, quando os homens saem dos relacionamentos ou abandonam os relacionamentos, evidentemente que elas entram num conflito muito grande, porque a sociedade ainda continua julgando, né, e continua afirmando, olha, vai faltar figura masculina na educação desse menino, o que vai ser dele? Não importa a figura masculina, importa é que existam pessoas psicologicamente saudáveis, pessoas responsáveis ao lado da criança. A criança precisa de pessoas saudáveis, e não do gênero masculino e nem do gênero feminino. Pessoas psicologicamente saudáveis, que a criança se sinta acolhida, protegida e tendo um direcionamento. Deixe-me falar, antes de falar dos livros aqui, que tem outros, porque tem as participações dos ouvintes também pelo nosso Facebook da TV Mundo Maior, a Cida Donato, verdade, concordo plenamente, pessoas saudáveis. Ela é da Zona Sul de São Paulo. Rosemary Salles também por aqui. Pelo YouTube da TV Mundo Maior, nós temos Sueli Preto, que é de Guarulhos. Temos também a Elaine Stroider da Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. A Deilson, assisti sua entrevista no Conecta Espiritismo Online. Ela é da Vila Carrão, em São Paulo. Foi bacana, né, esse evento aí com nosso querido Luiz Saigusa, um abraço, me convidou para ir, mas eu não pude ir lá a prestigiar este evento em Campinas, e você esteve por lá, a equipe aqui da Rádio Boa Nova TV Mundo Maior também esteve presente. Fizeram uma fala comigo lá, foi um evento que eu entendo que veio para ficar, e outros irão se repetir, não apenas em Campinas, mas em outras regiões do Brasil, em outros estados. Eu acho que o Espiritismo merece isso, né? E precisa dessa divulgação ampla, desse modo especial, embora seja custoso e tudo mais, mas nesse mundo nós precisamos dar qualidade à divulgação da doutrina espírita. Aí o Conecta abre esse espaço, né? E aí tudo é investimento, né, gente? Qualidade, bom lugar. Exatamente. Bom ar-condicionado, conforto, todo mundo gosta, né? E palestrantes vindos de outros países. Exatamente. E tudo, né? Que precisam ser custeados, né? Então, quando falar, tem um evento, tem que pagar. A gente sempre ouve isso. Gente, como que a gente consegue fazer se não tem Os protestantes fazem muito bem investimento? Isso, né? Pois é, há os que conseguem fazer. No nosso movimento, é dessa forma que a gente consegue realizar. Exatamente. Né? E é válida, gente. Está tudo certo. Ou a gente faz dessa forma ou não temos. Né, os nossos eventos. E nós queremos essa troca, esse diálogo, esses bate-papos, essas conexões, né, esses novos saberes, ou seja, os jovens que estão chegando também a gente sempre fala aí, com uma bagagem diferente, então é importante. Sendo possível, participe. Tem também aqui a Kelly Cristina Malaquia, sou mãe por adoção. Meus filhos já nasceram em lar espírita, e aqui discutimos muito sobre os laços que nos unem, que sabemos serem eternos. Adeilson, saudades de vê-lo no nosso Caminho da Luz em Cubatão. Um abraço para a Kelly, um abraço para todos os amigos e amigas que estão nos acompanhando, seja pelo Facebook, pelo YouTube, então por todas as mídias. Eu queria só fazer uma colocação. Eu participaria do Encontro Amigos da Boa Nova, mas a minha agenda já estava previamente ocupada, mas no próximo encontro nós estaremos presentes. É isso aí, nosso comunicador aqui, né? Programa Tudo Começa em Casa. Começa em Casa. Em breve aqui na nossa programação, a Deilson com a gente de volta, a gente fica muito feliz. Eu estou, para quem está assistindo, com o livro Alice no País das Famílias, pela Letra Mais. Vou mostrar para quem está assistindo, acho que dá para ver sem
reflexo, né? E tá aí, quem desejar pode depois procurar na Letra Mais Editora, que é lá que está. Fale sobre Alice no País das Famílias, Adeilson. Você pode encontrar na Amazon também esses meus livros, né? Alice no País das Famílias foi um livro que nasceu em um dia em que fui fazer palestra para crianças. 80 crianças estavam presentes ali comigo, naquele espaço. E me pediram para falar sobre família e paz. E ao contemplar aquele grupo de crianças, eu observei que ali estavam presentes as diversidades familiares que compõem a sociedade atualmente. Então eu não poderia dizer para as crianças que elas seriam felizes se tivessem pai e mãe. E na hora eu inventei a história, fiz uma releitura da Alice no País das Maravilhas para Alice no País das Famílias, uma Alice órfã que queria ser adotada e que vai parar, né, de uma maneira lúdica, eu vou contando a história do meu jeito, que vai parar no País das Famílias, onde ela encontra todos os tipos de família que compõem a sociedade atual e todos os tipos de família querem adotar a Alice e prometem amá-la. Quando eu terminei de contar essa história, as crianças aplaudiram. A diretora da escola, a psicóloga, veio me perguntar onde poderiam comprar o livro. E eu comuniquei a elas que eu ainda não tinha escrito o livro. Então eu fui para o hotel, peguei o notebook e escrevi essa história, que agora vai para o cinema. Conta isso, porque envolve aí, ó, tem duas personagens, né, para citar para as pessoas entenderem, que conhecidíssimas do meio televisivo, né, para situar sobre o Magela, e ele me falou aqui do Paulo Gustavo, saudoso, né, Paulo Gustavo, ator incrível, né, que partiu vítima aí da Covid, né, e tem o Magela ali que fazia aquela dupla com ele, faz o Vai né? Que Cola, né? Ainda Exatamente, hoje, o Vai Que Cola. O que tem a ver o Magela com a Alice no País das Famílias? Então, eu fui procurado por uma produtora de cinema que me pedia autorização para utilizar esse livro. Porque o Marcos Magela lançou Um Tio Quase Perfeito 1 e 2, e agora em 2026 vai ser lançado Um Tio Quase Perfeito 3 nos cinemas. E ela me pedia autorização porque durante o filme vai haver uma peça de teatro representada por crianças e a peça é a apresentação desse livro. E essa produtora tem a ver com espiritismo, nada assim? Ela me falou que trabalha também com Wagner Assis. Esse livro, ele não é um livro espírita. Ele é um livro que a gente pode considerar paradidático, que pode ir para as escolas, etc. Né? Mas ele trabalha, evidentemente, em valores humanos, valores de tolerância, não é? Para a gente compreender a diversidade das famílias e para que a criança que tenha uma família dentro desse universo não se sinta deslocada quando as pessoas comemoram o Dia dos Pais, porque esse dia nem deveria existir mais, né? Mas o comércio vai mantê-lo. Deveria existir sempre o Dia da Família, para que a criança que tem pai, ou no Dia das Mães a criança que não tem mãe, a criança que não tem pai, ela possa se sentir incluída nas comemorações. Tem aquele dos Estados Unidos, né, o Thanksgiving, podia ser algo do tipo, né? Que você comemora tudo, né? Então, assim, não é um Natal, não é nada desse tipo, mas é um evento de confraternização muito importante. Você aqui me trouxe um livro também. Não foi lançado ainda, vai ser lançado dia 1º de março. Esse aqui nem foi lançado ainda? Nem foi lançado. Estou exclusivo, hein? Mas pode manter, está exclusivo. Posso mostrar ele? Claro. O outro, por causa do autor, eu quis mostrar, gente. Do autor espiritual. O Outro Lado do Espelho é um romance ditado por J.W. Rochester, que eu adoro. E lançado pela Vida e Consciência, que tem a ver com Zíbia Gasparetto, né? Ela que fundou e criou essa editora. Exatamente, né? Eu vou mostrar também para quem está assistindo. Tá aqui, não lançou ainda, então aguardem. A partir do dia 1º, em todas as livrarias do Brasil. Como que foi esse contato com Rochester maravilhoso? Foi impressionante, porque eu não imaginava, né? Porque eu comecei a receber o texto e fala de uma época que eu não vivia. O livro começa em 1648, na cidade de Toledo, na Espanha, período da Inquisição. Então foi algo arrebatador. As pessoas me perguntam como é o processo mediúnico da produção de um livro assim. E eu dou um exemplo bem pobre, porque o médium é bem pobre, né? Sabe quando você usa um perfume, toma banho, o cheiro não sai? O meu psiquismo fica assim, impregnado
daquele contexto, dos personagens que vão se acentuando no dia a dia durante o desenvolvimento da história. Eu poderia me considerar um médium ouvinte, digamos assim. E aí, até que dure o processo e que a obra fique pronta, aí acaba o cheiro do perfume e eu não sinto mais nada. Que interessante. Esse é o meu primeiro livro com ele, O Outro Lado do Espelho, e ele já me ditou um outro romance, mais robusto que esse, 350 páginas mais ou menos, e o encaixe psíquico no segundo romance foi muito mais perfeito. Então essa é uma obra contundente, eu não posso falar, mas o que eu posso dizer é que essa obra fala do amor de dois espíritos através dos séculos, independente do gênero. Podia ter mostrado? Já mostrei. Não podia ter mostrado, sem problema algum. Maravilhoso. Rochester e os Magos. Tem o Chanceler de Ferro. Vingança do Judeu. Nossa, incrível. Aguarde aí, Espelho, o Outro Lado do Espelho. Vai ser esse mesmo. Ali também a gente pode... Esse aqui é o livro novo do Luiz Sérgio. É o do Luiz Sérgio Adelson, já teve 3 livros psicografados. Eu lembro do contato, inclusive da participação da mãe do Luiz Sérgio, comigo, né? Contigo. Exatamente. Influencers da Luz, ou a evolução dos dos invisíveis. Muito bem, dá para mostrar ali, ó, daquela ali, tá aqui, assim, ó, quem está assistindo. Bonito, é um projeto gráfico muito maravilhoso. Bonito. E tá pela qual? Intervidas. É o Pinfield? Pinfield. Ricardo Pinfield. Como tem espírita fazendo trabalhos lindos, né? Assim, aqui temos, né? Também a editora FEAL e fazendo, por isso que é sempre bom citar, né? Que aqui também nós temos o nosso trabalho de divulgação através da literatura e esses outros colegas nossos aí que também estão levando a doutrina por todos os lugares. Esse aí, você é recente também. Novo. Saiu novo. Esse mês, Uhum. Ele fala de 3 adolescentes médiuns e de como o plano espiritual envolve esses 3 adolescentes para levar, através das mídias atuais, uma influência do bem, diferentemente do que acontece na maioria do que a gente encontra, né? Mas eu queria dizer a você também, já aqui publicamente, que sendo um autor tão profícuo, como eu disse, né? Divaldo disse para mim uma certa vez num congresso que eu era um escritor médium. E isso fez com que muitos conflitos desaparecessem da minha percepção. O que é meu, Senhor? O que não é meu é dos espíritos. Eu sou um escritor médium, então tudo que eu escrevo tem a participação da dimensão espiritual. Então eu estou aqui me candidatando. Vou até contar uma historinha. Os 3 primeiros livros que eu lancei pela FEB, eu mandei para a editora Mundo Maior. Uhum. Eu não obtive resposta naquela época. Então, aqui publicamente, eu estou dizendo que quero endereçar algum trabalho meu para Mundo Maior, para que a gente possa ajudar essa instituição também. Que maravilha. É muito bonito isso, né? Então, a Adilson também aí, depois a direção aí, né? Que é o Mar Santana e Di, já trocar essa ideia. E eu lembro do Adilson na Bienal do Rio em 2009, no stand da FEB, a coisa mais linda, enorme. E tanta criança junto. E eu falei, gente, quem é ele? Adilson Salles. Estava começando a minha trajetória. E, Adilson, está faltando um pouco tempo aqui. E dentro do Tudo Começa em Casa, as questões obsessivas na família, elas são frequentes, né, também, e o que isso causa de desestrutura nos relacionamentos com os pais? Quando existe, Ale, dentro da família, do universo relacional entre pais e filhos, problemas emocionais, e você tem um adolescente médium, e pouca gente fala sobre isso, o conflito emocional pode ser potencializado, porque o pai começa a discutir com o filho, ele pode estar discutindo com o espírito obsessor. Ou o filho discutir com o pai e o pai está manifestando um espírito obsessor. Nós somos espíritos imortais. As 2 instâncias, emocional e espiritual, elas não têm uma linha demarcatória, onde começa uma, onde termina a outra. Então são instâncias que se confundem. Por isso, existe sim as influências obsessivas, e se a casa é uma casa de desunião,
onde exista discórdia, brigas constantes, evidentemente que os espíritos obsessores têm mais possibilidade de influenciar e causar mais problemas. Sua base aí agora, nosso querido Andarilho, divulgador da doutrina espírita, ele sempre está onde o coração o leva. Agora, Serra Negra. Eu estou em Serra Negra, né? Eu escolhi ficar lá para me dedicar mais intensamente à literatura, diminuir os atendimentos como psicanalista, me dedico à literatura e às viagens. Esse ano a gente tem um tour pela Europa, pelos países da Escandinávia, Dinamarca, Holanda, Suécia, levando a mensagem do Espiritismo, levando a mensagem que a gente tem dentro do nosso coração. Mas eu pretendo de Serra Negra ir para o mundo espiritual. Uau! Que lugar foi esse que o arrebatou de vez? E quem veio com você? A Nilce. Uhum. A Nilce se tornou a nossa... Qual é a palavra adequada? Eu não estou encontrando uma palavra adequada, então acho que é mais expressaria agora. O que eu vou te dizer é um anjo que Deus colocou na minha vida. Foi a pessoa que conseguiu me enxergar como eu sou. Como ser humano, dicotômico, paradoxal, e principalmente entender o que eu faço, porque é muito difícil as pessoas entenderem a minha dedicação, a minha entrega ao que eu faço. E a Nilce tem cumprido esse papel, né? O que me ajudou muito e me ajuda muito. Chegamos, né? Que pena, tão rápido passou, mas também porque isso aqui é só uma degustação, porque o melhor de tudo é o programa que Deilson fará gravado e hoje começa já, inclusive, aqui nos nossos estúdios, né? Esse trabalho, o start do Tudo Começa em casa. Em casa. Sucesso, mais uma vez eu desejo para você, meu amigo. Que bom poder ter essa sua amizade, beber de assuntos muito confidenciais e trocas importantes, e eu agradeço por isso. E nós aqui, em nome da Fundação Espírita André Luiz, Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, agradecemos a sua presença, que são pessoas como você que dão sentido maior a esse trabalho que nós realizamos. Então, a gente agradece, riquíssima a sua presença aqui conosco, eu sempre falo isso, e que você traga novos livros, né? Tem livro em parceria com o André Trigueiro, né? Também. Tem também. Então, é uma rede de amigos que nós vamos angariando em prol de divulgar essa nossa doutrina espírita e alcançar diversos corações, desde os pequenininhos aos pais. Obrigado a Deus. Obrigado eu. Tudo começa também no coração. Tudo começa em casa. Que beleza. Deilson Salles de volta às nossas emissoras. E agradecemos a todos. Nilson, obrigado, viu?